Gente, só vou falar uma coisa antes da gente começar. Duas coisas. Bom, eu vou falando, vocês vão ouvindo, tá? Vou segurar minha imagem aqui na tela. Eu, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Filipenses, logo no capítulo 1, tá? Ele está preso e ele vai dizer que ele pode estar em prisão, mas a palavra de Deus nunca, né? A gente não tem como confinar ou limitar a pregação, a propagação do evangelho. Isso já é sinal da força que tanto a igreja como a própria palavra de Deus ela tem, né? Olha aí, gente, mesmo nessa condição, do jeito que a gente está aqui, e os impactos que esse vírus trouxe para a sociedade, para a economia, para várias esferas, né? Não foi suficiente para neutralizar aí a, a eficiência da igreja, muito pelo contrário, né? A igreja acaba se reinventando e descobrindo uma nova forma de servir a Deus, de cumprir a sua missão, e às vezes uma forma muito mais dinâmica, integrada, né? Isso mostra a força que a igreja tem, como ela é multiforme, como a igreja consegue se reinventar, ser resiliente, né? Superar as adversidades e os problemas que ela enfrenta. Historicamente, a igreja prova essa força que ela tem e ela sempre consegue se adaptar. E esses momentos sempre acaba dimensionando a igreja, dando para ela, mostrando para ela e até mesmo para o mundo a capacidade que ela tem de se adaptar aí e de atravessar esses momentos, se redescobrir e sair lá do outro lado mais forte, né? A gente nunca imagina que a gente vai viver tempos como esse que a gente está vivendo. Sabe que eu estava mexendo aqui nos meus esboços de aula, de pregação, e eu encontrei duas devocionais que eu fiz, eu não sei se vocês vão se lembrar, o ano passado, na Escola Bíblica Dominical. Eu fiz a exposição do Salmo 84, não sei se vocês se lembram, eu dividi em duas vezes, falei sobre a alegria da casa do Senhor e falei sobre o fascínio, né, a atração pela casa de Deus. Falei sobre a piedade cultual, como o povo de Israel tinha apreço pelo templo, né, pela congregação por estar junto, adorando a Deus. Mais especificamente Davi, né, como autor do Salmo aí, quando ele expressa lá aquela espécie de inveja divertida, né, falando sobre os passarinhos, o passarinho, o pardal encontrou casa, né, andorinho ninho, e eu encontrei os teus altares. A imagem aí é como se talvez Davi estivesse olhando para o alto, para as vergas que ficavam nos altos das colunas, e vendo que até os passarinhos encontrou lugar na casa de Deus, né? Falando sobre como aquilo tudo era muito agradável, como que o santuário e a presença de Deus é abençoadora, né? E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu terminei falando que a gente tinha que valorizar tudo aquilo ali. Tá com os irmãos, tá na igreja, porque a gente não sabe, né? Nunca sabe, a gente vai saber o que pode acontecer a gente se a gente talvez seria privado de alguma forma. E quem diria? Não passou muito tempo, né? Alguns meses, e a gente tá aqui nessa condição. E olha, viu? Eu não sou profeta, tá? Brincadeira. Olha aí como que a gente está agora, né? O que a gente está enfrentando. Mas o que eu queria destacar é exatamente isso. Falar aí da força que a igreja tem. A gente se reinventa com o tempo, pastor Ismar entrou aí. Fala, pastor. O pastor tá É, como... mutado. O Ney mutou todo mundo na hora que começou a Ah, aula. tá. Beleza. Olha aí a força que a igreja tem, né? De se reinventar. E às vezes, eu acho que isso é tão importante que às vezes a igreja ela tem a ideia de que se ela assumir novas formas, né, ela vai se descaracterizar ou então perder suas características aí que são distintivas da igreja. Mas a gente precisa levar em consideração que biblicamente a igreja não é tanto definida pelos seus atos litúrgicos ou então pelo seu comportamento e forma, né? Claro que isso influencia também. Mas a igreja ela fala muito mais de essência, né? De conteúdo, então a igreja pode sim fazer aquilo que é mais fundamental e essencial para a sua missão, que é a ocupação de espaço. A igreja precisa ser uma igreja do seu tempo. Porque se ela fica enterrada lá atrás, ela vai perdendo relevância, ela não tem mais impacto na sociedade, e assim fica difícil cumprir a nossa missão.
E a igreja pode muito bem estar nas mídias, nas redes sociais, isso é uma coisa que já acontece. Mas agora, de um jeito um pouquinho mais intenso, a igreja está sendo forçada a se adaptar dessa forma para continuar aí com as suas atividades mais importantes. É claro que elas nunca vão substituir o fato da gente estar congregado fisicamente, em contato, né? O cristianismo ele é muito tátil. Como o Ney falou aí na aula passada, é essa ideia de fraternidade, de comunhão, né? A gente tocar um no outro, né? De buscar um outro. Mas como a gente está limitado de fazer desse jeito, a gente tem algumas alternativas. Isso aí sempre acaba provando como a igreja é forte, tá? Como a igreja consegue fazer isso. E não é pecado nenhum nisso. Tem gente que tem medo, né? Tem medo de deixar a igreja acontecer, de deixar as coisas irem fluindo, mas não é problema nenhum, tá? João Calvino tem um livro do Harry Van Til, Conceito Calvinista de Cultura. E ele vai falar que João Calvino ele não concordava com os epicuros, né, os epicureus, que escarneciam da sensualidade comum. O que ele está querendo dizer com isso? Sensualidade não tem a ver com sexualidade, tá? Ele está falando de sensualidade dos prazeres obtidos através dos sentidos, né? Não vai concordar com isso, porque ele dizia que o pecado ele não reside na matéria, não está no mundo dos sons, das cores, dos vestuários, do alimento. O pecado reside no coração, né? Então, a gente pode muito bem ser igreja cristã do nosso tempo e fazer bom uso dessas coisas. É claro que a mídia ela pode potencializar a capacidade de muita gente pecar, pode ser um ídolo no coração de muitas pessoas que têm sido escravizadas aí, principalmente por redes sociais, essa ideia de você se projetar de modo virtual aí e selecionar suas melhores imagens. Isso tem sido uma demanda muito pesada, principalmente para os jovens, tem sido motivo aí de depressão, porque é muito difícil a gente atender a demanda secular que a gente tem vivido hoje, né? É muita coisa, a gente não foi feito para isso. Deus fez uma vida plena, mas ela tem um eixo mais simples, né? A gente precisa de muito menos do que hoje o mundo acredita que a gente precisa para viver. Mas enfim, eu estou só dizendo isso para dizer que a igreja ela pode sim, sem que ela comprometa o conteúdo do evangelho, sem que ela comprometa aí as suas características que são mais essenciais, ocupar espaço, se adaptar no tempo e cumprir a sua missão. É isso que a gente está fazendo agora, tá bom? Faz um joinha aí para eu ver só que vocês estão me vendo e me ouvindo. Aí. Vamos pro Salmo então, né? Eu preciso tomar minha dose teológica aqui, tá vendo? Ó, aqui tá o segredo, viu? Vamos lá. Salmo 134, gente. Quem tiver aí munido de Bíblia ou com algum aplicativo aí, abre aí pra gente ler, tá? Salmo 134, são 3 versos, bem pequenininho, mas como é Bíblia, a gente não tem como subestimar, né? É a palavra de Deus, então ela é sempre potente. Salmo 134. Vamos lá, então. Salmo 134, verso 1, 2 e 3. São todos os versos aí do Salmo, vou fazer a leitura, tá? Diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Ergui as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos fazer uma oração? Deixa eu ver. Ô Bia, faz uma oração para a gente começar, por favor. Sim, Senhor. Meu Deus, meu Pai amado, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos despertou para mais um dia sobre a Tua presença, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, por este momento de união, Senhor, mesmo distantes, que o Senhor esteja usando o Plínio, ó Pai, abrindo os nossos corações, que nós possamos aprender um pouco mais, ó Pai, desse livro dos Salmos, que é um livro de oração, ó Pai, é um livro de louvor a Ti. Ensina-nos, ó Pai, a orar os salmos e dá-nos um coração igual ao Teu, ó Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Vamos lá, então. A gente já está estudando Salmos há algum tempo, tá? Então a gente tem visto aí várias características do livro dos Salmos, tá bom?
a ideia nossa é sempre trazer aí a espiritualidade, a vida piedosa cristã em perspectiva. Por quê? Para a gente estabelecer aí modelos de espiritualidade. Quando a gente vai pensar em espiritualidade, a gente sempre pensa na integração do nosso relacionamento com Deus para a extensão de toda a vida. Espiritualidade, é, ele tem a ver com aquilo que nós somos em primeira instância, tá? O homem, ele é um ser espiritual. Então, a gente vai pensar o nosso relacionamento a partir da espiritualidade, daquilo que integra a vida como um todo, né? E esse é o propósito aí da gente estudar o livro dos Salmos, tá bom? Vamos lá. Qualquer ensino do Saltério, quando a gente vai levar ele em consideração, a gente tem que levar em consideração o fato de que os salmos são cânticos de adoração, tá? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o nome do livro dos Salmos, né, desse livro na Bíblia hebraica é Terrilim. Terrilim significa literalmente louvor, ou então elogios, né? Traz a ideia aí de glorificar, né? De você centralizar, no caso aí, a Deus e render ele glória, né? Louvor, elogios a ele. É por isso que a gente pode chamar o livro dos Salmos de o livro dos louvores, tá bom? Porque aqui a gente tem a apresentação do ensino de Deus, dos caminhos de Deus, da sua lei, sempre feito no contexto de adoração. Então a gente precisa ter em foco aqui, ter em mente que a adoração é central no livro dos Salmos, tá? No Saltério. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando a gente fez aí a abertura dessa série de exposições que a gente está fazendo, a gente começou lá no Salmo primeiro, né? E a gente viu que o Salmo primeiro funciona como se fosse uma espécie de abertura para o Saltério. Esdras, possivelmente aí o editor desse livro, Salmo não foi escrito, tá, de modo corrido, não tem um único autor e não foi escrito em ordem cronológica. Ele foi editado, possivelmente Esdras tenha sido o editor aí, os estudiosos vão dizer. Ele foi apanhando e agrupando os salmos aí em ordem de interesse, tá? De tipos diferentes de salmos. E ele não colocou o salmo primeiro ali à toa, logo na entrada. A ideia é exatamente para comunicar para a gente aí, convidar as pessoas para adorarem a Deus, tá? Para a vida de culto, convidar os piedosos para louvar a Deus. E a entrada só é permitida, só pode atravessar esses portais aqueles que amam profundamente a Deus e a sua lei, tá bom? Então a adoração é tudo, é o centro do saltério. E nesse salmo aqui a gente vai ver isso ainda mais, tá? Mais forte. Esse grupo aqui, o estilo do salmo que a gente está estudando, se vocês quiserem parar para fazer alguma pergunta, tá bom? Interagir, falar alguma coisa, vocês ficam à vontade, tá bom? Esse grupo aqui, estilo de salmo que a gente está vendo, o Ney já fez aí a exposição, o Edão também, é o Shir Hamalot. Isso daí são os cânticos dos degraus, tá bom? Cânticos de romagem, cânticos de subida, salmos dos peregrinos ou de peregrinação, trazendo para a gente exatamente um significado espiritual aí de ascender a presença de Deus, tá bom? Trazendo essa ideia de subida. Geograficamente falando, todos os peregrinos, quando eles saíam rumo a Jerusalém, eles estavam no movimento de subida, tá? O Monte Sião, óbvio, era um monte, né? Jerusalém ficava no alto do monte. Então, qualquer peregrino que estava viajando, eles estavam subindo. Ou então, a ideia de alguém que estava ali em Jerusalém traz a figura e a imagem dos adoradores que começam a subida, né? A escalada aí no pé dos degraus, né? E eles vão ascendendo até a presença de Deus na escadaria de frente do templo. Já traz para a gente essa noção, né? De ascender na espiritualidade, de subir à presença de Deus. Esse é um significado interessante aí para a gente fazer nota, tá bom? Bom, ele é o Salmo dos Peregrinos porque era composto exatamente pelos peregrinos com o objetivo de ser cantado aí durante a viagem, tá? Com o objetivo aí de ser cantado quando eles estavam indo rumo a Jerusalém. Ou seja, para um peregrino, para um adorador, a viagem não era apenas um obstáculo, tá bom? Era parte integral da adoração. Eles começavam a cantar e orar já nos preparativos e durante a viagem. É curioso a gente ver que para eles a adoração não começava só quando eles chegavam lá no templo, né? Eles já estavam aí em clima de adoração, aquecendo seus corações, focados em adorar a Deus, em estar conectado com Ele, tá? Eles já estavam aí no clima, né? Para quando eles chegassem lá no templo, eles já estivessem em harmonia, né?
em sintonia aí com os levitas que já estavam lá fazendo isso. Adoração não seria algo estranho para eles quando eles chegassem lá. Isso já deixa uma lição para a gente, tá? Primeiro porque o conceito de adoração para a gente ainda é algo muito fragmentado, é muito compartimentado. Isso a gente não consegue entender adoração como algo integral, né? Como se fosse algo para se fazer o tempo todo, e a gente vai ver mais sobre isso, tá? Daqui a pouco. E depois porque a gente não tem o hábito de se preparar para culto. A gente costuma ser muito disperso quanto a isso aí, tá bom? Quantas vezes a gente vai para a igreja, já vai pensando o que a gente vai fazer a hora que sair de lá, pensando na janta, né? Na segunda-feira, no trabalho, ou então vai aí gritando no carro, brigando com o filho, com a esposa e tudo mais, né? A gente não costuma se concentrar e ter essa preparação para o culto. Olha só, os peregrinos, uma viagem exaustiva, perigosa, como a gente já viu, eles já tinham essa ideia de ir no clima da adoração. A viagem para eles já era parte da adoração. Enfim, tá? Todos os salmos aí, eles estão então centrados em Deus, porque são orações a Ele, cânticos para Ele e sobre Ele, tá bom? É difícil a gente resumir os salmos e a importância dele, é muito difícil. A gente tem aqui uma infinitude de conceitos, uma fonte teológica riquíssima, tá bom? É por isso que historicamente era conhecido como livro de oração, ou então mesmo um livro literalmente de música, tá? A salmodia era exatamente isso. Algumas escolas e orientações teológicas defendidas por algumas denominações, né, no período, em alguns períodos históricos, eles acreditavam que era só os salmos que tinham que ser cantados, porque só ele tinha peso de inspiração e a capacidade de glorificar Deus em música, né, no culto a Deus. É claro que isso aí tem algumas divergências, nem todo mundo pensa assim, mas é assim que a igreja encarou em alguns determinados momentos da história esse livro, tá bom? Olha só, quando a gente vai estudar o Salmo, então, a nossa única resposta deve ser essa, de ser alguém que adora. É isso que o Salmo procura fazer com a gente, estimular a adoração, tá? Nosso amor por Deus deve ser aprofundado aí mediante a melhor compreensão da mensagem dele, quem ele é. Afinal de contas, gente, esse é o propósito de tudo, tá? Conhecer a Deus através da sua palavra, da sua revelação, e adorar ele como ele merece ser adorado. Todo o nosso propósito aí de fazer teologia, de estudar a palavra de Deus, não é só interesse meramente intelectual, tá bom? A gente não vive aí conjecturando, ou como o Lloyd Jones dizia, vivendo no campo das comparações. A gente faz isso porque a gente quer conhecer melhor a Deus e adorar Ele, agradar Ele. Toda a nossa teologia, ela tem que produzir em nós encantamento para resultar em doxologia. O que é isso? A gente conhece mais a Deus, se encanta com Ele, e a nossa resposta diante disso é glorificá-lo, tá? É por isso que a gente chama de doxologia. A gente se encanta com Deus e o glorifica. Esse é o propósito do livro dos Salmos. Olha só que legal. Agostinho dizia assim: como o meu amor por Deus é inflamado pelo livro dos Salmos. Interessante, né? Para Agostinho aí, o Salmos era a gasolina, aquecia aí a chama do amor a Deus e uma espiritualidade centrada num relacionamento intenso com o Senhor, tá bom? Vamos aí para a nossa exposição. E eu queria começar, olha que curioso, tá? Olha o título desse salmo na Bíblia em inglês, na English Bible, Alexa. Louvando ao Senhor no templo à noite, tá? Algumas traduções aí no português vai dar o título de convite ao culto vespertino, né? O culto aí da noite, tá? Isso é interessante, tá bom? Porque esse salmo traz exatamente a ideia para gente de que a gente deve servir e adorar a Deus de dia e de noite, tá bom? Ou seja, é integralmente. Esse salmo já traz, então, para a gente a ideia de que, da adoração, e a adoração não é algo, então, compartimentado. Não é simplesmente uma mera ocupação, mas é uma função da vida. Por isso que a gente fala sobre integralidade, tá bom? Adoração não se trata, então, de uma atividade temporária ou um engajamento de momento. Antes se trata de uma função aí, e um propósito essencial, tá constante na vida. Assim não tem como a gente adorar a Deus, gente, ora sim e ora não. Né? O pastor ele fala bastante isso. Não tem como a gente ter vida no culto se a gente não tem culto na vida. Ou seja, ou você é um adorador, ou você não é. Se você só adora a Deus quando a gente está reunido com a congregação num culto público, ali durante 2 horas, provavelmente sua adoração ela tem esvaziamento em algum lugar. Tá?
porque a adoração é coisa de quem é adorador, não de quem está fazendo a adoração. Isso seria uma incongruência, tá bom? Não tem conformidade nem harmonia aí com aquilo que a Bíblia ensina sobre o conceito de adoração. Antes, adoração para a gente sempre trabalha em termos de identidade, tá bom? A pessoa ela não adora, ela é um adorador. Isso corrige, gente, vários vícios. Deixa eu só arrumar meu esboço aqui. Isso corrige aí vários vícios ativistas, né, que a gente tem. E o problema que a maioria dos cristãos aí tem hoje, de achar que para a gente adorar a Deus, a gente tem que morar na igreja, a gente só faz isso lá, né? Ou então que a gente tem que ficar colado aí sempre em atividades, fazendo atividades da igreja, ou então viver dentro do quarto. Isso é parte da adoração, tá? Existem os momentos específicos aí para a gente estar com o povo de Deus como Ele mesmo ordenou, e é bom que a gente tenha cuidado para viver como um congregado, como Deus espera. Existe também a nossa obrigação aí de cultivar o nosso relacionamento com Deus através de uma vida devocional, tá bom? Mas adorar a Deus o tempo todo é muito mais do que isso, tá? Significa redirecionar os nossos objetivos, aí intencionalmente centralizar Deus na vida, em cada uma das nossas atitudes. Entende isso, gente? É uma coisa que ela toca mais tudo aquilo que nós somos, tá? De modo que Deus aí seja engrandecido, notado, glorificado. Assim é possível a gente adorar a Deus o tempo todo. Paulo fala isso no Novo Testamento, não no conceito de adoração, mas de vida cristã mesmo, de que a gente tem que andar no Espírito. Significa que a gente tem que andar orando o tempo todo? A gente tem várias outras atividades, como trabalho, a gente estuda, tem outras funções e tudo mais. Só que a Bíblia mostra pra gente que é muito possível que a vida, ela seja uma vida de culto e de adoração a Deus. Mesmo com você engajado em outras atividades, a sua primeira função, ela é agradar e adorar a Deus. 1 Coríntios traz pra gente a essência disso, 10:31, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu já falei isso em alguma outra aula, tinha um antigo puritano, William Perkins, quando ele vai pensar a respeito do sacerdócio universal, ele vai dizer que o cristão regenerado, ele tem a capacidade de tornar a mais simples atividade um ato de culto a Deus. De modo que a senhora, que é dona de casa aí, que se ocupa com as atividades domésticas, ela tem a mesma capacidade de adorar a Deus como o pastor tem quando ele está pregando do púlpito, né? Ou Opinion. seja, é claro que os ofícios são diferentes, né, Ney? Uhum. Muito Opinion. interessante. Mas ele fala, tanto a mulher como o pastor, eles estão adorando a Deus do mesmo jeito. Opinion. Oi, pode falar. Só você falou da questão do mais simples ato de adoração. Uhum. Tem um livro que eu tô lendo, ele é muito bom, chama Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Sim. Ela Uhum. é uma teóloga, ela dá aula no seminário. E esse livro é muito bom, que ela vai falando justamente como que se encontra Deus desde o momento que você está fazendo o cafezinho da manhã. Aí tem um Sim. capítulo que ela fala, encontrei Deus na briga com meu marido e na criação dos meus filhos. E tem um livro, né? E aí se puder mandar lá no grupo da igreja, Manda lá. tem a Vanessa Belmonte, ela vai falar vai comentar esse livro, vai trazer justamente essa ideia do homem como a centralidade dele como adorador, né? A espiritualidade não é periférica, mas sim a central, Sim. né? O Guilherme vai trabalhar essa Uhum. ideia do homem, antes do homem ser um homo sapiens, um homo racional, ele é o homo adorandis, né? O homem adorador, antes de tudo. Exatamente. E essa Uhum. palestra da Vanessa falando do livro da Tish Warren, nossa, é muito boa. Vocês têm que ler. Vou mandar ela para vocês depois. Legal, manda lá que a gente vê. Vai lá. Gente, é interessante a gente pensar isso, tá? Porque adoração, ela não é necessariamente algo ligado à atividade religiosa. Ela está na essência, no escopo de quem o ser humano é. Tá? Ou seja, você sempre vai estar adorando. A questão é se você vai estar adorando ao Deus verdadeiro ou se não. Se você vai estar colocando um simulacro, né? A gente sempre adora, a gente é ser adorante, como o Ney citou. A questão é que toda a nossa adoração, a nossa vida tem que estar centralizada em Deus. Essa é a adoração legítima. Porque quando a gente canaliza isso, centraliza isso em outras coisas, e os nossos ídolos podem ser aí os mais diversos, desde objetos, bens, dinheiro ou pessoas, tá bom?
que assumem uma posição central na nossa vida que deveria ser de Deus. Ou seja, mesmo o homem secular, o homem do nosso tempo, que costuma ser cético, a gente vive aí um avanço que na ciência que é uma contradição, mas o homem, quando fruto aí de alguns eventos históricos, quando ele acaba confiando demais aí na sua autonomia, na sua razão, ele acaba divinizando isso. E a gente fica muito autônomo e acaba tentando entender a vida e a realidade separada de Deus, como se fosse possível, né? E a grande maioria dos estudiosos vai dizer que na época aqui, no tempo que a gente vive, o homem não deixou de ser um ser religioso que adora. A questão é que ele destronou Deus e colocou alguma outra coisa no lugar para ele adorar. Ou seja, isso é idolatria. A gente está dando o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida para outra coisa. Isso pode acontecer com tantas coisas, gente. Mídia social, com a sua imagem. A gente pode hoje, o grande problema do ensimismamento, né, essa ideia desse egocentrismo, né? A gente como centro e a medida aí de todas as coisas, né? A gente precisa entender o valor do homem, mas o valor do homem ele só é entendido a partir do princípio de entender o valor que Deus tem para a vida, porque a verdade é que a vida não tem o menor sentido se a gente tira Deus dela, tá bom? É por isso, gente, que a vida precisa ser centrada em Deus e a nossa adoração tem que ser canalizada para Ele, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí do contexto desse salmo. A maioria dos estudiosos eles vão dizer que o salmo aí ele parece se tratar de uma saudação ou uma despedida, a gente vai ver isso, que é mais provável, tá? E em seguida aí de uma resposta. Como assim, Plínio? Não estou entendendo. Os peregrinos aqui, lembra que os peregrinos são os autores aí dos cânticos do Shir Hamalot, né? Dos cânticos de subidas ou de romagem. E o que eles vão fazer? Os peregrinos vão se dirigir aos sacerdotes, aos levitas, aí no verso 1 e 2, se vocês prestarem atenção aí no texto, e eles vão receber como resposta, no verso 3, a bênção que vem da parte dos sacerdotes, tá? Esse seria, então, um salmo dirigido aos levitas e também aos sacerdotes, porque não? Eles estavam ali no templo, essa era a ocupação deles, tá? O que leva a gente a pensar que isso aí, essa é um salmo aí dos peregrinos para os sacerdotes e os levitas, é a expressão servos do Senhor aí que aparece no verso 1, tá bom? Aqui no texto original, isso significa literalmente aqueles que trabalham no templo, tá? Que se ocupam no serviço ali. E a gente sabe disso, gente, por quê? Porque Deus separou tanto esse grupo, como os levitas, como os sacerdotes, exatamente para eles se ocuparem dessa função. Lembra que quando Moisés vai fazer lá a divisão, tem as tribos, ele vai fazer divisão de função e de terras, de gado e tudo mais? Deus separa a tribo de Levi e vai dizer assim, olha, eu Deus, né, ele está dizendo assim, eu Deus, eu sou a sua porção e a sua herança. O gozo, o prazer de vocês, a recompensa, a herança de vocês, vai ser me servir integralmente no serviço do templo, tá bom? Olha só, vamos lá ver 1 Crônicas 9:33, tá? Eu vou ler aqui para vocês, assim, ó, os cantores, chefes de famílias, levitas, permaneciam, ou algumas traduções vão dizer, habitavam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres ou outros serviços, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa, ou seja, tá lá no templo, cultuando, adorando a Deus, era a principal função deles, tá? Olha só, 1 Crônicas ainda no capítulo 25, olha que legal, Davi ele vai fazer uma divisão dos turnos aí entre os músicos, então ele vai chamar o chefe dos exércitos aí, e vai fazer uma espécie de divisão, vai chamar lá Asaf, os filhos de Asaf, se eu não me engano, Gedutum e os filhos de Gedutum, e vai fazer como se fosse uma espécie de turnos de adoração, tá? Olha só o que o verso 7 ele vai dizer, no capítulo 25 de 1 Crônicas. Era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Gente, 288 músicos. É uma orquestra, tá vendo? É o ministério de música mais poderoso do mundo. Não tinha boca. 288 músicos. Vamos supor que a gente tivesse 4 turnos. Eu não sei, eu não exatamente quantos turnos rodavam ali na atividade no templo, tá? Mas se for 4, a gente tem o quê? 70 músicos por vez? Alguma coisa por esse Não, número. Então,
São O muitos trabalho na músicos igreja, engajados aí o tempo todo adorando a Deus. o Oi? trabalho na igreja era exclusivo deles, né? Então era o único trabalho que Ex- eles tinham. Exatamente, Integral exatamente. servindo no templo. Integral. A adoração para os levitas era a principal função, tá? Posteriormente, eles vão ter outras atividades aí, mas essa aí ela tinha a primazia, tá? Essa era a principal função deles. É esse grupo aí, os levitas, junto com os sacerdotes, mais do que a congregação, então, que esse salmo está se referindo. Por isso que a gente vai ver aí servo do Senhor, tá? Lembra disso. Mas aí talvez a gente pense, mas Plínio, como que a gente faz, né? Se esse salmo é para levita e para sacerdote, o que salmo tem a ver comigo? A gente também precisa adorar o tempo todo? A gente tem essa função? Uma coisa muito importante que a gente precisa aprender e entender é que alguns textos eles são ressignificados no Novo Testamento, tá bom? Esses mesmos valores, eles são cristianizados. Os conceitos são mantidos, só que eles são reformulados, tá bom? No Novo Testamento. Há uma adaptação aí por conta dos valores do Evangelho, do Reino de Deus e o novo modelo que Cristo vai estabelecer. A gente sabe que hoje não existe mais levita e sacerdote. O conceito que o Novo Testamento vai trazer, então, de adorador é aquele que Jesus estabeleceu para a gente lá no Evangelho de João, quando ele vai conversar com a mulher samaritana, e vai dizer que adorador é aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. Onde? Não interessa. Quando? Não importa. O acesso agora é livre, tá? A mediação é instantânea e sem limites geográficos. A adoração a Deus agora, ela não está mais confinada ou limitada a questões geográficas, cerimoniais, litúrgicas, tá bom? O antigo sistema sacerdotal, a ordem levítica, né? Ela foi substituída por aqueles que em Jesus Cristo são aceitos diante de Deus e são regenerados. Lembra que Pedro, lá na sua carta, ele vai chamar a gente de povo eleito, adquirido, santo, sacerdócio real? É exatamente isso que ele está se referindo. Todas essas funções e atribuições aí que os levitas e os sacerdotes tinham, elas foram transferidas para cada filho de Deus, tá? Para mim e para você. E quando a Bíblia fala que nós somos sacerdotes, tá? Lembra disso, gente? Nunca esqueça, tá? Quer dizer que a gente tem o privilégio de ter acesso à presença de Deus. Nós ministramos culto a Ele, tá? Nós adoramos a Deus. Uma coisa bem interessante aqui para a gente destacar desse texto, para a gente começar a fazer uma análise. Agora acredito que a gente não leve mais tanto tempo, tá? Um salmo bem curtinho, mas é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre a gramática e a sintaxe desse texto. Você fala, pô, Pino, pelo amor de Deus, já estudo gramática na escola, né? Mas é curioso, como diria o nosso professor aí de hebraico, o Romualdo, quando a gente consegue ter um pouquinho mais de ferramenta para poder estudar o texto no original, o texto acaba ficando um pouquinho mais colorido. Isso não quer dizer que você tem que fazer isso, tá? O crente mais simples e leigo, no sentido de não ter formação, ele consegue se alimentar da palavra de Deus. Mas quando a gente consegue fazer uso dessas ferramentas, como ele diz, o texto fica mais colorido, né? E a gente consegue dispor aí de alguns aspectos muito interessantes por trás das palavras, tá? Da construção e tudo mais. Salve o Logos. Salve o Logos. A gente precisa destacar aí, você vai ver que nos 3 versos vai aparecer a palavra bem dizer. Ela deriva da palavra bênção, né? O Baruch. A palavra que vai aparecer no primeiro verso é Behar. E ela significa exatamente, é uma derivação da palavra abençoar, só que ela está no imperativo. O que é isso? É como se fosse uma ordem. Adorar a Deus, então, bem dizer a Deus, não é uma opção para mim e para você. Ela está aí num peso de ordem. E exatamente porque ela é normativa. Ela está conectada aí com os mandamentos, com os valores dos mandamentos. Tá? A gente precisa adorar a Deus porque isso daí é um mandamento para cada um de nós. E a primeira vez que ela aparece aí nos Salmos é exatamente para mostrar isso. Tá? Não é uma opção, mas é um mandamento. Outra coisa bem interessante é que tem um modelo de verbo, né? Um paradigma verbal no hebraico que a gente chama de piel. E sabe por que ele é interessante? A gente vai descobrir aí. Porque, só para vocês entenderem, é como se a gente tem os modelos aí de tempo, modo e voz na gramática do português. No hebraico, talvez a gente pode comparar aí, mas só que muito mais simples. Nada é tão complexo como o nosso idioma e como a gramática do português, cheia de exceção à regra, tá? Para vocês entenderem o que é o piel. Eu posso dizer que alguma coisa caiu no chão e quebrou. Mas eu posso dizer que alguma coisa caiu no chão e quebrou em pedaços. Uma coisa caiu no chão e quebrou e estilhaçou, tá bom? Isso deve denotar para a gente intensidade. Ou então eu posso dizer também que, para poder fazer ênfase aí no período, na constância da ação, que essa
coisa ela tem um efeito durativo, né? O que permanece, traz a ideia de continuidade. O Pierre também pode significar isso daí. Ou seja, a primeira palavra desses salmos, que é Beara, bem dizer a Deus, ela ensina para a gente que a adoração a Deus deve ser de três formas. Como? Ela é um mandamento, e ela deve ser intensa, e deve ser constante, tá? É assim que a gente tem que adorar a Deus, denota intensidade, constância. A grande questão para a gente aí, que a gente pode também levantar aí, é como que a gente pode bendizer a Deus, né? Deus abençoar a gente é uma coisa, ele pode, ele tem para isso, porque Deus é um Deus abençoador, mas e a gente? Gente tão pequena, que até a dignidade que a gente tem é Deus que empresta, como que nós, pecadores, conseguimos abençoar ou bendizer a Deus? Bendizer a Deus não significa simplesmente falar coisas bonitas a respeito dele, tá? Honradas aí a respeito de Deus. Como muitos pensam, não é você simplesmente contar o bem a respeito dele, ou falar coisas bonitas, né? Pode até envolver isso. Mas presta atenção, o conceito de bendizer a Deus significa reconhecer o que ele é e repetir em palavras o que ele mesmo diz a respeito de si, né? Diferente aí do que a maioria das pessoas pensam, e hoje acaba moldando aí, né, a espiritualidade das pessoas, é que elas acham que quanto mais espontânea, inovadora e criativa elas forem, mais isso vai agradar a Deus, né? A gente tá na época do espontâneo. Seja na música, né, no worship, ou às vezes até nas orações. Mas a verdade é que o livro dos Salmos está aí para modelo, para servir de paradigma, é um modelo para a gente. A gente tem que seguir esse tipo de espiritualidade que é exposta aí para a gente, tá? Bem dizer a Deus quer Plínio, dizer afirmar aquilo que ele mesmo diz a respeito dele. Portanto, a gente não tem como Plínio, bem dizer a Deus se a gente não conhece ele, certo? Se a gente não conhece sua lei, a sua palavra, a gente pode dizer... Quem? Ô, pastor, fala. é interessante notar aí também que para os levitas, os turnos que você falou lá eram de 6 horas e pouco para cada um. E que para completar o dia, eles também faziam todo o serviço de limpeza do templo. Isso é uma coisa interessante também, não era só de adoração. E outra coisa, como nós devemos bem dizer a Deus? Isso é outra resposta que nos leva à liturgia da vida. A liturgia do culto, ela tem que ser vivida na liturgia da vida. Então, você adorando, você confessando, você louvando, você buscando conhecimento na palavra, você sendo enviado. Quer dizer, a liturgia do culto, ela é também, deve ser também, a liturgia da vida. Por isso que é aquela coisa que a gente fala, né? Se não há vida no culto, porque não está havendo vida no dia a dia. Então, essa é uma coisa que a gente precisa se preocupar. A liturgia da vida, ela tem que ser igual à liturgia do culto. Por isso tem muita gente que vai para o culto e acha que vai receber uma bênção, vai receber algo extraordinário. Mas durante a semana ele não viveu a liturgia do culto que deve ser vivida na vida. Então, lembrar que essa liturgia da vida, ela transpõe, ela é transcendental no dia a dia da gente. Então, aí, ontem, antes de ontem, não sei, acho que foi ontem, eu fiz a devocional do 1 Coríntios 10, 31 lá, né? Quer comais, quer bebais, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Exatamente essa noção de adoração que não está desassociada de espiritualidade, de serviço, de ensino, de adoração, de comunhão, de coinonia. Então, todos esses aspectos vão formar o quê? A liturgia da vida. Só um pitaco. Opa, valeu, pastor, obrigado. Exatamente, gente. O conceito de adoração, ele é elástico no sentido que ele toca todas as esferas da vida, né? E é aquilo que a gente está trabalhando aqui. Toda atividade, ela pode ser um ato de culto a Deus. Esses aspectos aí que o pastor está falando, ele fala do nosso engajamento, seja ele qual for, como ainda um ato de culto a Deus, tá bom? A gente adora a Deus educando filhos, né? Construindo família, trabalhando com todas as nossas atividades. Bom, no conceito de bem dizer aqui, né? Não tem, então, portanto, como a gente bem dizer a Deus ou adorar a Deus se a gente não conhece aquilo que ele é, quem ele é. Porque bem dizer a Deus
significa você repetir aí, dizer aquilo que ele mesmo diz e afirma a respeito dele, tá? Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que ser um papagaio, tá bom? Quer dizer que você tem que sair por aí repetindo as coisas que não fazem o menor sentido para você. Ou então que você não experimentou, que não é a sua realidade, tá? Como a gente, como a gente vai dizer que Deus é misericordioso, bondoso, que ele é um Deus santo, né? Declarar aí os atributos de Deus, um Deus de graça, de amor, se a gente não sente isso? Se a gente não experimentou isso, não foi interiorizado por nós. É apenas uma teoria, né? Acaba sendo algo muito distante. E não tem nada, gente, mais apático, ou seja, mais frio, mais morno e sem sentido do que a gente viver e falar de algo que a gente não provou, porque sempre fica algo muito abstrato, muito distante da gente, tá? Precisa ser algo que nós conhecemos. É por isso que para adorar a Deus e bendizer a Deus com verdade, né, em espírito e em verdade, a gente parte do princípio de que Deus se revelou para nós e nós o conhecemos. Aí a gente consegue bendizer ele como ele merece, né? Como ele se revela, como ele diz para a gente, tá bom? Muita gente simpatizam com Deus, às vezes até tem algum certo de conhecimento teológico, aí um repertório de conhecimento teológico, tá? Sabe falar coisas boas a respeito dele, mas não são adoradores. Isso não quer dizer que eles são adoradores, tá? A Bíblia, a igreja, Deus costuma ter alguns simpatizantes, mas isso não significa que eles são adoradores, tá? Ainda no verso 1 aí, você vai ver que o texto vai dizer aqueles que assistis, né? Isso significa literalmente aqueles que moram ali, que permanecem ali. A palavra aí que aparece no texto original traz para a gente a ideia de estar de pé, né? De assumir uma posição e permanecer ali. Isso já ensina para a gente que a adoração é servir a Deus e assumir uma posição. Né? Você precisa assumir que você é um adorador. No final do verso 1, ele vai dizer aqui nas horas da noite. E olha só que interessante isso, tá? Essas palavras aqui, elas trazem para a gente exatamente o elemento aí que faz a gente pensar que a gente está aí na despedida dos peregrinos, ou seja, eles chegaram no templo, passaram ali os momentos de adoração a Deus, cultuando, acompanhando o sacrifício, todas as cerimônias ali, os atos cerimoniais, né, os atos culticos no templo, só que agora eles precisam se despedir, tá? Eles precisam ir, voltar embora para casa, afinal de contas a cama deles não estava ali, o trabalho não estava ali. Eles precisavam recolher, então, tudo aquilo que eles prepararam para a comitiva de ida na viagem e começar a voltar, tá? Aí depois de adorar a Deus, eles estarem maravilhados com ele, ter recebido do perdão de Deus, sentido a sua presença, eles precisam voltar para casa. Mas antes deles partirem, eles vão pedir para aqueles que permanecem ali, que são os sacerdotes, os levitas, eles vão dizer o seguinte: não parem, não parem. Não deixem de adorar a Deus. Nós estamos indo embora, mas não deixe que a adoração pare aqui. Vocês precisam continuar servindo, cantando Ele. Não deixa a adoração parar. A gente tem alguns modelos de cântico, né? E orações, cânticos e orações que eram feitos em alguns momentos no dia. Aqui a gente tem uma forma que a gente chama de cântico, né? Um modelo de cântico que é o Nunc Dimittis. Se a gente pensar lá, não sei se vocês vão se lembrar, mas em Lucas, no capítulo 22, no capítulo 2, verso 29 a 32, a gente tem quando Simeão, não sei se vocês se lembram, homem temente, zeloso, israelita, que esperava, aguardava a manifestação aí do Salvador em Israel, né, o Salvador de Israel, e esse trecho aqui da Bíblia, Lucas capítulo 2, vai falar de quando Simeão é impelido pelo Espírito Santo para ir para o templo, e ele está indo bem no momento em que José e Maria estão indo apresentar Jesus lá no templo. E quando ele chega lá e Jesus está lá, ele pega Jesus no colo e faz o Nunc Dimittis. Nunc Dimittis é uma expressão em latim que significa podes dispensar, né? Pode dispensar o seu servo. Nunc Dimittis servuntum domini. Senhor, pode dispensar o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Eles já viram o Senhor. Israel recebeu agora o Salvador. Então, a gente está nesse clima aqui, tá? O Nunc Dimittis é o cântico vespertino. Então, o que acontece? Os peregrinos aqui, provavelmente, depois de terem cultuado a Deus e tendo provado de Deus, eles vão falar: Senhor, pode nos despedir agora, tá? Só que aí a questão é que eles vão pedir para que aqueles que vão ficar ali, que são os levitas, para que eles continuem adorando a Deus. Gente, Deus tem que ser adorado o tempo todo.
né? A adoração está em foco no livro dos Salmos, no Saltério, e aqui principalmente nesses Salmos. É por isso que a gente começou falando, que começa no 1 e 2, com os peregrinos falando com os levitas, né? E no verso 3 aí a gente vai ver depois como a resposta dos sacerdotes aí para o povo de Deus, tá? No verso 2 ele vai dizer, erguei as mãos. Olha que interessante o que Calvino vai dizer. Ele vai dizer que isso é como se fosse uma forma de invocação ao Senhor. É importante a gente pensar no culto como essa invocação, tá? O que é o templo? O templo mesmo no Antigo Testamento, quando Davi intenta e construir o templo e Deus diz para ele que não vai poder porque ele tinha sangue nas mãos, Deus já deixou muito claro que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. A terra, qualquer espaço que seja aqui, é o estrado dos pés de Deus. Os céus é a sua morada. Deus é muito grande para ser confinado nas nossas caixinhas. Aí já rompe com as nossas ideias aí de adoração, né? Que é muito limitado, muito restrito, é algo muito mais abrangente. Deus já deixou claro que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E o que o templo e o lugar onde a congregação se reúne significa para a gente, então? Deus habitaria no templo no sentido de que aquela era a habitação de Deus com o seu povo. Seria como mais um ponto de encontro, tá bom? Ali era onde Deus encontraria o seu povo e manifestaria sua presença, e de modo muito especial, porque, assim, em termos teológicos mais abrangentes, a presença de Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente. Em teologia sistemática a gente vai ver que até o inferno, quando Deus quer, ele vai, ele entra e a presença de Deus é acessível lá. Ela não é, porque a presença de Deus ela é graciosa, certo? E no inferno não existe graça e favor de Deus. Mas a presença de Deus está em todos os lugares. Mas no templo, no lugar onde a congregação, ou a gente pode valorizar isso no cristianismo hoje, onde a congregação, a igreja se reúne, é o lugar onde Deus gosta de manifestar a sua presença. Por quê? Porque junto com todos os santos que a gente compreende a profundidade, a largura, a dimensão do amor de Deus, tá bom? Essa é a ideia para a gente. E Paulo ele vai falar isso também, que o culto ele traz um princípio de invocação. A igreja se reúne para de coração puro invocar o nome de Deus, tá? E olha só o que o João Calvino ele vai dizer aí sobre erguer as mãos, tá? Tá em forma de pergunta. Ele vai dizer: por que os homens erguem as suas mãos enquanto oram? Não é para que ao mesmo tempo seus corações também sejam erguidos a Deus? O João Calvino está querendo dizer que é como se isso fosse um sinal visível de algo invisível, tá? É uma atitude que externaliza e que mostra uma disposição interior aí favorável a Deus. É uma forma de demonstrar aí entrega total, como se ele tivesse totalmente engajado na adoração aí, sem distrações, tá? Isso é importante porque adoração, quando a gente está entregue nisso, ela é uma coisa que a gente faz totalmente rendido nisso. A gente está fazendo isso, e aqui no culto, né, nesse momento em específico, que é aquele momento onde você está com o povo de Deus, você está ali para isso. A adoração, ela toca a integralidade da vida e você pode adorar enquanto você faz outras coisas. Mas existe um momento específico onde você tem que se concentrar em fazer só isso. Inclusive, o adorador completo é aquele que adora Deus na vida, mas ele também tem um momento para estar com o povo de Deus e adorar em exclusividade, e também para fazer isso de modo particular, sua vida devocional a Deus, tá bom? Mas aí, só para uma aplicação para a gente. O povo aqui, ou então os levitas, eles estão lá no templo, adorando a Deus, e eles estão lá para fazer isso, tá bom? Já ensina para a gente uma coisa, às vezes, muitas vezes a gente vê pessoas, mesmo a gente já fez isso, vai para a igreja, para o culto, né, para a adoração, e vai para lá e fica fofocando, olhando a vida, a roupa do irmão, fica criticando a música, a pregação, o pastor, e esquece que ele não está lá para isso. Ele está lá para adorar a Deus, para se concentrar e fazer isso aí com verdade, tá? Eu vi uma pregação, eu achei muito interessante o que o pastor citou ali, porque ele fala que erguer as mãos pode ser também um sinal de rendição. Quando é um magistrado, um oficial da justiça, né, um policial, vai dar voz de prisão para alguém e vai abordar aí, ele pede para que a pessoa faça o quê? Para que ele erga as mãos, né? Ou seja, é um sinal de que a pessoa está totalmente rendida. João Calvino também vai dizer que pode ser a ideia de que você não traz nada nas mãos. A ideia de que a gente adora a Deus também, não por méritos nossos, ou então porque a gente tem alguma coisa, porque dignidade nós não temos, somos pecadores, somos miseráveis. Até isso que a gente tem emprestado, é Deus quem nos concede, né? Traz a ideia de que nós estamos desprovidos aí, tudo que a gente tem para ofertar é o que nós somos a Deus e ofertar
de verdade, tá bom? Agora o verso 3, para a gente já começar a terminar. Agora são 11 horas, tá? Não são os peregrinos agora que vai bendizer a Deus, tá? É Deus quem vai abençoar os peregrinos. Aí sai de baixo, meu irmão. Porque se a gente é pecador e a gente está aqui engajado no culto e na adoração, bendizendo a Deus, né? Fazendo isso como se fosse um mandamento, fazendo isso com intensidade, com constância, agora Deus vai abençoar o seu povo, tá? Depois da gente abençoar a Deus, os sacerdotes aqui, numa espécie de bênção araônica, eles vão clamar para que Deus retribua isso aí e abençoe os peregrinos que fizeram a viagem para ir lá adorar a Deus. E agora eles vão dizer, Senhor, por favor, retribua, abençoa o seu povo que agora está voltando para casa. Tiago, no Novo Testamento, gente, ele vai trabalhar aí a ideia de que Deus é o Deus da bênção, tá? É o Deus dadivoso, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, sombra ou inconstância alguma. Ou seja, Deus é um Deus abençoador, que sabe dar bons presentes, aí, agraciar os seus filhos, né? Jesus mesmo fala isso lá nos evangelhos, o filho pede algo bom, o pai dá alguma coisa ruim, né? De jeito nenhum, Deus é um Deus bom, dadivoso, que pela sua paternidade, o amor que ele tem pelos seus filhos, ele sabe dar boas coisas, tá bom? A gente às vezes fica buscando aí o favor dos homens e para isso a gente acaba se submetendo a tantas coisas, né? Enquanto a gente devia estar preocupado em buscar o favor de Deus, em agradar a Deus, né? Bem dizer a Deus é buscar o favor dele, não os elogios das pessoas. Adorador de verdade não está preocupado com essas coisas, tá bom, gente? Às vezes, mesmo aí, nos atos litúrgicos, e aqui eu não estou querendo estabelecer aí um desenfreio, né, da expressão de culto, embora a gente veja que, mesmo no Antigo Testamento como no Novo, você vê expressões de culto vigorosas, vibrantes, Davi dançando e coisas assim. Isso não é um estímulo, tá? Para a gente fazer todo tipo de coisa estranha aí, né, no culto, mas isso mostra que a adoração é uma coisa que, embora ela tenha que respeitar a liturgia, a primeira coisa da adoração é a verdade, a intensidade e o fervor do nosso culto, da nossa adoração a Deus. Às vezes, nem sempre essas expressões respeitam aí o decoro litúrgico, ou então a distinção aí, o recato religioso, né? Mas a verdade é que a gente tem que fazer isso com verdade, em espírito, adorando a Deus aí com intensidade, tá? E aí, para terminar, ele vai dizer assim, Sião, né? Por que de Sião, gente? Porque Sião era a terra prometida, o centro aí do culto a Deus, onde estava o templo, a arca. Lembra que a gente estudou que Jerusalém é a cidade compactada, trazendo a ideia de unidade, né? Era um lugar porque onde estava o templo, a arca, né? Símbolo da presença de Deus. Era uma cidade próspera, protegida por Deus, sinal da aliança, né? E do pacto que Deus tinha aí com o seu povo. De Sião é como se os sacerdotes eles estivessem evocando as bênçãos do pacto, tá? Pedindo para que Deus abençoasse os peregrinos fiéis aí que foram adorar a Deus e fazem parte da aliança, né? Fazem parte aí do pacto de Deus. Gente, quando a gente adora, não é só Deus que recebe, a gente também recebe, tá? Isso começa com a gente bendizendo Ele, mas termina com Ele abençoando a gente, enchendo as nossas vidas de sentido, de alegria, de proteção, de salvação, dispensando sobre nós aí seus cuidados e o seu amor, tá? A vida fica mais plena assim quando Deus abençoa. O salmista vai mencionar depois aí, para terminar, intencionalmente, quando ele afirma que Deus, que abençoa desde Sião, é o Criador dos céus e o Criador da terra. Ele vai fazer menção desse título aí de Deus como o Criador exatamente para manifestar o poder de Deus, tá? E convencer aí os crentes de que não tem absolutamente nada que Deus não possa fazer. É como se ele estivesse dizendo, olha, o Deus que fez os céus e a terra, é esse o Deus que está abençoando vocês agora. Se esse é o Deus que, pela sua palavra, trouxe à existência aquilo que não existe, e o Deus sobre o qual todas as coisas subsistem, né? Esse é o Deus que abençoa o povo da aliança. Esse é o Deus que abençoa os seus adoradores, tá bom? Gente, e para concluir, lembra lá de Apocalipse, na visão do apóstolo João? Que ele via os seres viventes lá dizendo santo, santo, santo. A gente tem uma perspectiva aqui escatológica para tudo isso, tá? Adoração não vai ser uma atividade de momento, mas que dure alguns anos aí na vida, mas ela é atemporal.
Adoração é o propósito de tudo. Tanto é que quando você vai ler a carta lá do apóstolo João, você vai ver que a adoração acontece no céu e não cessa. E o propósito de Deus, mesmo na eternidade, é que Deus continue sendo adorado o tempo todo, santo, santo, santo. Apocalipse 4, verso 8, dos versos 8 a 11, eu vou ler, tá? Aí a gente termina. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e honra e poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Adoração não cessa no céu, tá? Adoração não deve cessar agora, a gente tem que adorar a Deus o tempo todo. E o plano escatológico de Deus é que a adoração continue, entre na eternidade e continue para sempre, tá? E esse santo, 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 um teólogo disse que... Por que os anjos dizem santo, santo, santo o tempo todo a Deus? Porque Deus é tão maravilhoso que os anjos estão lá contemplando a Deus e estão adorando a Ele, só que Deus, Ele sempre faz uma nova faceta, demonstra ali algum atributo diferente, e as milícias de seres celestiais aí se impressionam com aquilo que Deus é, mais uma vez, né, como se já não fosse suficiente, e eles dizem santo. Aí Deus vai e faz alguma outra coisa que eles ficam impressionados, eles dizem não, santo, né? Mas é isso aí, gente, lembra disso, tá? Adoração tá em foco. Nós somos seres adorantes que tem que adorar a Deus na integralidade da nossa vida. Amém?